Vamos falar agora sobre os resíduos da construção civil, ou RCC. São aqueles resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. O grande problema desses resíduos no ambiente das cidades são os impactos que eles provocam, como a ocupação de vias, logradouros públicos por esses resíduos, com sérios prejuízos, por exemplo, à circulação de pessoas, veículos, além da disposição irregular desses resíduos, muitas vezes em terrenos baldios, nas próprias vias públicas e em praias, em localidades em que existem praias. A origem desses materiais são material proveniente de obras viárias, material de escavação, demolição de edificações, a construção e a renovação de edifícios, a limpeza de terrenos, inclusive, e também as catástrofes, sejam elas naturais ou artificiais, como incêndios, bombardeios, desabamentos, tornados, além de deficiências inerentes ao processo construtivo e a baixa qualificação da mão de obra. A classificação desses resíduos fica a cargo da ABNT e Resolução CONAMA 307. De acordo com a Resolução CONAMA 307, os resíduos da construção civil podem ser classificados em resíduos classe A. São aqueles resíduos reutilizáveis como recicláveis, como agregados, tais como de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. De construção, demolição, reformas e reparos de edificações, como componentes cerâmicos, entre eles tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, entre outras, argamassa e concreto. E ainda, de processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto, como blocos, tubos, meios-fios, produzidos nos canteiros de obras. Os resíduos classe B são aqueles resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papéis, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso. Detalhe, essas embalagens vazias de tintas imobiliárias são aquelas cujo recipiente apresenta apenas um filme seco de tinta no seu revestimento interno, sem o acúmulo de resíduo de tinta líquida. As embalagens de tintas usadas na construção civil serão submetidas a sistema de logística reversa, conforme a Lei 12.305 de 2010, que contempla a destinação ambientalmente adequada dos resíduos de tintas presentes nas embalagens. Os resíduos classe C são aqueles resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e recuperação. Finalmente, os resíduos classe D são aqueles resíduos perigosos, oriundos de processos de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados, oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos provenientes de materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Uma observação importante: a exposição ao amianto crisotila aumenta os riscos de asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma. A Resolução 307, de 5 de julho de 2002, é a que dispõe sobre a gestão dos resíduos da construção civil. Ela foi alterada, então há correlações dessa resolução pelas resoluções 469 de 2015, 448 de 2012, a 431 de 2011 e a 348 de 2004. Então, é essa resolução e suas correlações que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. Os geradores desses resíduos deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Os RCC não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de bota fora, em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por lei. O artigo 5º dessa resolução, a 307, é instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil. Segundo ele, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que deve ser elaborado pelos municípios e pelo Distrito Federal, em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O artigo 6º da Resolução 307 diz que deverão constar no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil as diretrizes técnicas e procedimentos para o município e para o PGR-CC dos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores. O cadastramento de áreas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, o licenciamento de áreas para o beneficiamento e a disposição dos RCC, o incentivo à reinserção dos resíduos no ciclo produtivo, como reuso e reciclagem desses materiais, além dos critérios para o cadastramento de transportadores e as ações educativas para a redução da geração e segregação dos resíduos. O artigo 9º da Resolução 307 diz que o Plano de Gerenciamento de RCC deverá contemplar a caracterização desses resíduos, ou o que, quanto é gerado, a triagem desses resíduos, que deverá ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade. O acondicionamento, em que o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando as condições de reutilização e reciclagem, o transporte e a destinação final, onde serão dispostos esses resíduos. O artigo 10 da Resolução 307 do CONAMA diz que os RCC, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas. Os resíduos classe A deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A, de reservação de material para usos futuros. Os classe B deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. Os resíduos classe C deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. E também os classe D, da mesma forma, deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. A norma brasileira NBR 15.113 de 2004 é que trata dos resíduos da construção civil e resíduos inertes, incluindo os aterros, diretrizes para o projeto e a implantação e operação desses aterros. Então, os aterros de resíduos classe A é a área onde serão empregadas as técnicas de disposição de resíduos da construção civil classe A, no solo, visando a reservação de materiais segregados, de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, utilizando os princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Devem ser segregados os solos, os resíduos de concreto e alvenaria, os resíduos de pavimentos viários, asfálticos e os resíduos de inertes. A Resolução CONAMA 307, ela é de 5 de julho de 2002 e ela sofreu algumas correlações, que a gente já comentou, traz no seu artigo 11 que fica estabelecido o prazo máximo de 12 meses a partir da publicação desta resolução,
para que os municípios e o Distrito Federal elaborem seus planos municipais de gestão de resíduos da construção civil, que deverão ser implementados em até 6 meses após sua publicação. E traz como parágrafo único que os planos municipais de gestão de RCC poderão ser elaborados de forma conjunta com outros municípios, sempre em consonância com a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gestão dos resíduos da construção civil tem como objetivos reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados, segregar os resíduos por classes e tipos, reutilizar materiais, elementos e componentes que não necessitem de transformação, reciclar os resíduos, transformando-os em matéria-prima para a produção de novos produtos, sendo que a reciclagem é o processo de transformação de RCC que envolve a alteração das propriedades físicas e físico-químicas desses resíduos, tornando-os insumos destinados a processos produtivos. Vamos falar agora um pouco sobre as usinas de reciclagem desses resíduos. É o local onde ocorre o beneficiamento do entulho. Somente podem ser aceitos, na área de reciclagem, os resíduos da construção civil classe A. Nenhum resíduo pode ser aceito na área de reciclagem sem que sejam conhecidas tanto a sua procedência quanto a sua composição. Os RCC das classes B, C ou D devem ser encaminhados à destinação adequada. As formas de processamento nas usinas seguem uma sequência, e essa sequência de funcionamento ela passa primeiro pela pesagem desses resíduos na balança, pelo pátio em que o veículo é vistoriado, e sendo compatível com os equipamentos, o veículo faz a descarga. Daí é feita a separação, a classificação em comercializáveis ou inservíveis, e não são aceitos ou não devem ser aceitos materiais de grande porte. Em nenhuma hipótese devem ser admitidos materiais contaminados por plásticos que podem danificar os equipamentos. Os entulhos que chegarem ensacados, eles devem ser desensacados manualmente. Na sequência, o entulho deve ser levemente umedecido através de um sistema de aspersão, porque é gerado bastante poeira nessa área. Após passar pelo alimentador, o material segue para o moinho ou umbritador. Nesta etapa, o material segue para a peneira. E da peneira, cada fração passa a ser estocada com a separação das diferentes granulometrias produzidas. Aqui nós temos as operações unitárias que são realizadas na usina de reciclagem de RCC e seus diferentes tipos de equipamentos. Aqui temos 3 opções: o britador de mandíbulas, o britador de impacto e o moinho de martelos. Todos os 3 podem ser viáveis para uma usina de reciclagem da construção civil. Nesse slide, nós temos ainda, falando das operações e seus equipamentos na usina de reciclagem, o separador de tamanhos, em que é feita a separação das granulometrias diferenciadas que são produzidas lá na etapa da britagem. Então, temos a opção da peneira vibratória ou uma peneira rotativa. Os produtos fabricados em uma usina de reciclagem são, por exemplo, briquetes para calçada, subbase e base de rodovia, blocos para muros e alvenaria de pequenas casas, casas mais populares, agregado miúdo para revestimento, agregados para construção de meios-fios, bocas de lobo, sarjetas e algumas obras da cidade sem fins estruturais. Então, temos aqui algumas imagens mostrando aonde esses resíduos podem ser aplicados a partir da reciclagem dos resíduos da construção civil, ou ali a sigla está como resíduos da construção e demolição. Então, em pavimentação de estradas rurais é uma boa opção para a utilização desses resíduos. A subbase de algumas pavimentações também. Aí um exemplo aplicado em Belo Horizonte da pavimentação de vias com agregados reciclados. E essa é uma imagem mostrando
uma estação de reciclagem que já está em uso há bastante tempo, que é da Pampulha, em Belo Horizonte, mostrando aí a pilha de material agregado sendo produzido numa dessas usinas de resíduos da construção civil, de reciclagem de resíduos da construção civil. Uma outra opção que pode ser interessante para grandes obras, principalmente, é a reciclagem no próprio canteiro de obras. Então, imagens mostrando um reciclador móvel de resíduos da construção civil, em que muitas vezes o proprietário da obra faz a locação desse maquinário, ou às vezes tem a posse desses maquinários, em que essa reciclagem é feita na própria obra. Mais uma imagem mostrando o reciclador móvel de resíduos da construção civil. Esse equipamento em específico tem a capacidade de processar 200 toneladas de concreto armado por hora, no próprio canteiro de obra, transformando então esse material em agregado reciclado com características que se assemelham bastante às da brita. Alguns aspectos ambientais em relação às áreas de transbordo e triagem de RCC e resíduos volumosos segue a norma brasileira, a NBR 15.114. Essa área de transbordo e triagem de RCC e resíduos volumosos é a área destinada ao recebimento dos RCC e também os resíduos volumosos para triagem, armazenamento temporário desses materiais segregados, a eventual transformação e a posterior remoção para a destinação adequada, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Em relação à viabilidade econômica da implantação de uma usina de reciclagem, necessita-se de um estudo mais detalhado. Alguns pontos que devem ser analisados são: quais os investimentos que devem ser aplicados para a aquisição de terrenos, a instalação dos equipamentos, os custos associados a impostos, manutenção, insumos de produção, além das receitas diretas, indiretas, ambientais e sociais. Temos algumas dificuldades associadas ainda ao efetivo aproveitamento desses resíduos, que é a tipificação, por exemplo, do que é um pequeno e um grande gerador, para fins de fiscalização. O mercado para reuso e a reciclagem de resíduos da construção civil. Deve haver ainda mais incentivos fiscais e mesmo a obrigatoriedade, em alguns casos, para algumas obras, principalmente aquelas públicas, para que se de fato use mais esses resíduos reciclados. A área de triagem e a destinação final, seria interessante que houvesse mais consórcios municipais. E, finalmente, a fiscalização pública, incluindo aí a capacitação dos próprios órgãos públicos para ser feita, de fato, essa fiscalização a contento. Finalizamos aqui, então, a parte dos resíduos da construção civil. Na próxima videoaula falaremos sobre os resíduos de serviços de saúde.